Ok, bom dia pessoal, bom dia, feliz sábado. Nós decidimos fazer aqui a transmissão da Escola Sabatina Jovem online, para principalmente aí também não deixar passar em branco esse dia tão especial que é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Para as pessoas que estão entrando aí, seja muito bem-vindo. Se você quiser participar conosco da lição, é só você deixar aí nos comentários que eu compartilho o link com você. Você entra ao vivo aqui pela tela, pela câmera do seu celular e também você pode participar nos comentários, tá bom? Então vamos lá, partiu lição da Escola Sabatina. Nós estudamos essa semana e o título aí inicial da lição de jovens da semana é Essa é a sua opinião. É um título bem interessante, né? Que até essa frase hoje em dia ela é muito dita aí pelas pessoas que promovem debates e tudo mais, seja bíblico ou não. E as pessoas também usam essa frase para contra-argumentar, né? Principalmente quando elas se sentem assim, de uma forma acuadas, elas usam essa frase. Essa é a sua opinião, né? Mas nós sabemos que a Bíblia é uma verdade única, regra de fé para os cristãos, todo aquele que crê na palavra de Deus, ela é a única regra, né? Então, a lição trouxe para nós aqui uma discussão bem interessante essa semana que está dentro disso daí que eu comentei, tá? Então, bora lá. A parte de sábado, como eu já disse, aí o título é Essa é a sua opinião. E nós vemos aí uma tirinha de um provérbio chinês que reflete exatamente aí o que está falando o título, né? E aí a lição trouxe para a gente aqui, a princípio, ler Romanos 14, versículo 1 a 4, e depois o Romanos 14, de 1 a 4, e depois o versículo 19 até o 23, tá? Para você que não tem a lição, pode abrir a sua Bíblia aí, em Romanos 14, para a gente acompanhar o que está dizendo lá. Abra aí a sua Bíblia, Romanos 14, versículo 1 a 4, olha só o que diz. Acolhei ao débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Agora vamos lá para o versículo 19 até o 23. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que se aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tá aí uma leitura introdutória e muito interessante, né? Causa aí muitos debates e polêmicas, inclusive as pessoas que adoram pegar esse texto aqui e, digamos que puxar a sardinha para o lado da opinião dela, né? Só que aqui Romanos 14 nós aprendemos aqui pela lição que é muito mais amplo essas palavras aqui e esse ensinamento. Mas bom, eu já falei demais, quero ver aí opiniões também, você que está acompanhando ao vivo, nos comentários, tá? Fique à vontade. E Marquinhos aí, parte de sábado, o que você pode trazer aí para a roda de discussão para a gente? Complementa aí. Então, eu quero desejar aí um bom dia a todos, um feliz sábado também. Comentando aí o que o apóstolo Paulo
que ele escreveu aí na sua carta aos Romanos, a gente percebe que a igreja de Roma realmente havia um problema muito sério ali, né? Havia um problema, discussões, as pessoas estavam, os membros ali da igreja estavam muito preocupados, o que o outro estava fazendo, né? Se come, se não come, a gente vai ver depois se guarda dia, se não guarda dia, se faz isso, se não faz aquilo, não é muito diferente dos dias de hoje, né? Aham. Aqueles cristãos aí estavam mais preocupados em que os outros estavam fazendo do que com eles mesmos. Mas Uhum. eu gostei muito dessa tirinha também. Queria falar um pouquinho sobre ela. Uhum. Essa aqui é uma situação muito interessante, porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida hoje em dia, é que toda história tem três lados, não é dois lados, é três lados, né? A Uhum. opinião de um, a opinião de outro e a verdade. Uhum. E a lição também ela trouxe um aspecto, a gente vai ver isso mais para frente, que nós não temos o direito de ficar julgando as pessoas porque nós não sabemos as coisas como elas realmente são. Só Deus tem a capacidade para saber isso. Para poder julgar, tem que saber de tudo. E só Deus sabe de tudo. Achei a lição bastante interessante. Eu acredito que é um assunto que deve ser bem discutido mesmo. E alguns pontos aqui devem ser compreendidos. Se bem que, para nós, algumas questões doutrinárias aqui já é uma questão muito clara, né? Sim, sim. Sim, muito bem colocado. Mas nessa questão aí dos versículos, ô Marquinhos, que a gente leu aí juntos, né? Aqui no Certo. caso começa falando sobre a questão de uns achavam que tinha que comer de tudo e outros achavam que tinha que comer só legumes. Aí qual a visão assim dessa parte inicial você extrai aí do estudo da lição de sábado? É o verso. Olha lá, o verso 2. Romanos 14, de 1 a 4. Olha lá. Um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come só legumes. A tua pergunta é em relação assim. Essa discussão, você quer, essa discussão, qual que é a minha opinião dessa discussão? É É, isso? no caso assim, aqui a parte sabe falar, essa é a sua opinião, né? E a Então, gente confronta, a gente é confrontado com isso aí várias vezes. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não estou atropelando a parte de domingo. Vai dar um gancho aí para a parte de domingo, mas pode falar. bom, essa questão assim, é muito, para mim, é uma questão muito simples. É, se você faz alguma coisa, desde que não seja pecado e não esteja infringindo alguma regra bíblica, você leva a sua vida. Agora, se o que você faz causa escândalo, é interessante que a gente reveja a nossa posição, obviamente. Agora, se não causa escândalo, cada um tem a sua particularidade, não precisamos ser iguais em tudo, até porque seria muito estranho, né, as pessoas serem iguais em tudo, né? Seria uma sociedade bem esquisita, né? Imagina na igreja todo mundo com o mesmo pensamento, tudo igualzinho, né? Pensando todos do mesmo jeito, com a mesma forma de pensar, né? Seria estranho, seria uma questão bem estranha, ao meu ver, assim. Aham. Tem mais gente para entrar aí na live, tem mais um jovem aí, eu vou colocar ele na tela. Igor, Oba, tá ouvindo a gente? tô ouvindo. Ah, beleza. Liga sua câmera, você não está transmitindo a câmera. Pera aí, tô. Pera aí.
E aí? Ok, Igor, nós já estamos ao vivo, está sendo transmitido já em algumas páginas através do WhatsApp também, Facebook, tá? Nós estamos aí falando sobre a parte de sábado da lição, que traz o título aí, Essa é a Sua Opinião. Se você está com a lição aí, nós já discutimos bastante aqui sobre a parte de sábado, e agora vamos passar aí para a parte de domingo, que o nosso tempo está corrido, né? Logo mais às 10 horas aí vai começar a mensagem com o pastor Levi, o pastor distrital aqui, sobre o Dia Mundial do Jovem Adventista, tá? E o objetivo dessa live aqui da Escola Sabatina Jovem é simplesmente para não passar em branco esse dia tão especial, tá? Bora lá então, a parte de domingo. Lição da Escola Sabatina Jovem, parte de domingo. O título da lição da Escola Sabatina Jovem de domingo é Sem Discussão. A princípio aqui a introdução fala o seguinte: a igreja deve ser uma comunidade em que aceitamos uns aos outros porque Cristo nos aceitou. Isso aí falou bem categoricamente aí em Romanos 14, versículo 1, né? A igreja não é um clube de debates, nem tampouco um lugar para impor opiniões. Por outro lado, a unidade da igreja também não depende da uniformidade de pensamentos, estilos de vida e opiniões. O Senhor espera que sejamos unidos, mas não uniformes. Essa parte aqui eu achei maravilhosa, muito boa. Por quê? Nós devemos ter uma unidade de pensamentos. Isso é muito claro, né? Principalmente aí a questão da regra de fé, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aqui depois, mais abaixo, falaram assim, ó, o Senhor espera que nós sejamos unidos, mas não uniformes. Eu tenho bastante coisa para falar disso daqui, mas eu quero ouvir opiniões. Ô Igor, contribui para a gente aí na parte de domingo sobre essa questão aí, ó. Deus deseja que a gente tenha uma unidade de pensamento, mas não precisamos ser uniformes. O que você tem a dizer sobre essa questão aí da parte de domingo? Eu acho que todo mundo é diferente, né? Cada um pensa de uma maneira, cada um é diferente. Mas é que a gente tem um caminho a seguir, né? A gente já tem o caminho correto a andar. Muitas vezes a Uhum. gente quer ficar dando o que a gente acha, né? Aí eu acho que é o problema do achismo. A gente Aham. tem, Deus já, Deus mostra o que a gente tem que fazer, né? O caminho a percorrer. A gente fica no achismo, né? Mas será que a gente não for por esse caminho é melhor? Será que fazer isso é melhor? Aí vai aquelas opiniões que às vezes a gente só tem que cumprir, só tem que cumprir o que Deus manda. E Deus Uhum. dá, né, a oportunidade de a gente ter nossa opinião, mas tem que seguir aquilo. E eu acho que muito problema das vezes da igreja e da gente é o achismo. É o achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Muitas vezes esse nosso achismo vem pela gente, né? E deixa de fazer a vontade de Deus. Aí que eu acho que vem muitos problemas. E não é errado a gente ser diferente, né? A gente é diferente, isso é normal. Mas a gente ser diferente não quer dizer que a gente tem que mudar o caminho, né? Aham. Muito bem colocado, Igor. Mas e quando o meu, vamos colocar aqui como exemplo, e quando o meu achismo é uma coisa boa? Olha, eu acho que se tiver ali no caminho ali designado por Deus ali, então acho é que sim, né? Aí que a gente tem que aderir. Mas muitas vezes a gente, a gente forma tradição, a gente forma tradição em nossa vida, determinadas coisas, e vai implantando isso na igreja, vai implantando, e isso acaba às vezes sendo maléfico, né? Então, eu acho que muitas vezes o achismo atrapalha, mas se a gente for uma opinião que agrega, né, que vai trazer boas obras, acho que a gente vê muita coisa pelas obras, né? Se for trazer boas obras, acho que. E não pode ter medo. É meio, às vezes, o medo de mudar, né? Muitas vezes a gente tem medo de mudar também. Mas se for trazer uma boa obra, né, um bom fruto, isso é legal.
Uhum. Eu ia complicar mais um pouquinho ainda, mas eu quero ouvir o Marquinhos, agora que ele está levantando a mão ali, né? Só a vez, Marquinhos. É, é, Quero desejar aí também um feliz sábado ao nosso irmão Igor. Deus abençoe você, meu amigo. De sábado. Tá certo. Então, essa questão aqui, eu acho que o Senhor espera que sejamos unidos, mas não uniformes. Esse é um dos pontos principais dentro de qualquer comunidade. Temos que pensar com a mente mais ampla, que todas as comunidades que envolvem agrupamento de pessoas têm essas dificuldades. Não é só na igreja que tem essas dificuldades, porque cada pessoa, apesar de sermos brasileiros, mineiros, alguns transpontanos, outros de outras cidades, temos a mesma cultura, estudamos as mesmas coisas, mas temos uma bagagem pessoal. Cada pessoa traz uma bagagem da sua vida. Agora eu quero entrar dentro do contexto da nossa igreja, a igreja adventista. Cada pessoa ela vem de uma cultura. Alguns vêm de igrejas evangélicas, outros vêm de igrejas pentecostais mais tradicionais, outras nem tanto. Então, aí cada pessoa, outros vêm da igreja católica, outros vêm do espiritismo, outros não tinham religião nenhuma. E aí você pega tudo isso e junta num lugar só. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter divergências de opiniões, provavelmente vamos ter conflitos, mas eu acredito assim que o que seria mais importante é que as nossas opiniões, né, as nossas diferenças, que elas não façam separação entre as pessoas e Deus. Porque às vezes a gente quer, às vezes um grupo de pessoas domina outro grupo, um grupo de pessoas mais conservadoras ou menos conservadoras dominam um grupo menor e impõem as suas ideias em relação àquele outro grupo. Então você fica numa situação assim, você fica com um grupo que tem as suas ideias e impõe as suas ideias em relação aos outros grupos. Então aí deixa de ser uniforme, passa a ser uma comunidade que não é mais uniforme, porque não ouve e não aceita aquilo que ela acha que não é bom, aquilo que ela acredita que não é bom para aquela comunidade. Precisamos analisar sempre isso e entender que precisamos ouvir uns aos outros e saber entender e enxergar aquilo que é bom para a nossa comunidade, né? No caso, a igreja. Certo. Marquinhos, então, essa parte aí de ser uniformes, então, pelo que você disse aí, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Então, ser uniforme também tem ali as suas vantagens, é isso? Sim, sem dúvida, porque se todo mundo pensar igual, tipo assim, se todos pensarem iguais, não, que criatividade que vai surgir daí? Eu acredito que né, uniforme é na questão de sermos unidos, mas cada um com as suas qualidades e com seus defeitos também, obviamente. Cada um com a sua criatividade, cada um com o seu pensamento, que nessa divergência, nessas diferenças, vão surgir coisas novas, vão surgir ideias novas, ideias boas que vão estar renovando a nossa comunidade. Ô, Marcos, Pode falar, Igor. complementando com o Marquinhos falou que eu achei interessante, tipo assim, ele falou, é interessante ter várias pessoas, né, com pensamento diferente. Mas aí que eu acho, aí o importante, eu acho que o ponto ali, tipo, nós três aqui, ó, cada um tem uma ideia diferente. Mas o Marquinhos deu uma ideia que provavelmente foi melhor. Então eu com você vai vestir essa camisa, né, gente? Vai vestir essa ideia, e aí a gente vai fazer essa ideia, né, com todo, sim, vestir mesmo, fazer aquilo acontecer. Ah, isso Agora, aí. se a gente, o Marquinhos deu ideia, vamos fazer a dele, mas não vou ficar seguindo muito, não, eu vou mais ou menos. Aí eu acho que é o problema, que muitas vezes as coisas não vão para frente, né?
Agora, se o Marquinhos deu ideia, nossa, aí eu não tava pensando nisso não, mas eu vou vestir essa camisa. Aí sim, aí eu creio que a gente for 100% nessa ideia, aí tem bem chance de dar mais certo, né? Então, acho que o problema muitas vezes é isso, a gente não concorda com a ideia do outro, fala que vai vestir camisa, mas não veste nada. Mas a gente investir na ideia da pessoa aí, eu acho que Deus age bem mais poderosamente. Ô, Entendi. Sim, Marcos, me permita só fazer um desdobramento aí no que o Igor falou, que eu sim. acredito que o Igor ele conseguiu exemplificar na prática aquilo que eu falei. Por exemplo, né, usando aí o mesmo exemplo dele. Nós estamos numa Hum, reunião e cada pessoa ali tem a sua bagagem cultural, sua bagagem religiosa, etc, etc. Aí o Igor deu aquela ideia, e a ideia do Igor ela é brilhante ali. hum, Aí, se nós. Aí, o que vai acontecer? Como nós somos unidos, né? Suponhamos que somos uma comunidade unida e uniforme. O Igor aham, deu a ideia. Nós vamos abraçar a ideia do Igor. E como nós somos unidos, sabe o que vai acontecer? Vão hum, surgindo outras pequenas ideias que vão agregar coisas boas à ideia principal do Igor. E mais, entendi. por outro lado, quando não somos uniformes, quando não somos unidos, aí o Igor deu uma ideia boa. Ele deu aquela ideia boa. Aí vão surgir pessoas que vão criticar a ideia dele, mesmo sabendo que a ideia dele é boa, ou por simplesmente não concordar com a opinião dele. As pessoas, não concordo, ou não gosto do Igor, ou não concordo com ele, ou ele falou alguma coisa que eu não gostei um dia, fez alguma coisa que eu não gostei um dia, não quero saber, não gostei dessa ideia. Isso é ser desunido e não ser uniforme. É esse Isso aí tipo de também é coisa. ignorância e levar para o lado pessoal também, né? Exatamente. É esse tipo de problema que nós precisamos evitar. Então, aqui a lição, no caso, também, ela está trazendo discussões aí, exatamente aí como vocês colocaram. E eu vejo também assim que, vamos trazer assim para o nosso contexto, o meu contexto aqui. Eu vou colocar aqui também a minha visão dentro do que vocês colocaram aí. Geralmente acontece o quê? A pessoa expõe uma ideia, como vocês colocaram, e se eu achei a ideia boa, aquilo ali é proveitoso, é lógico que eu vou abraçar, né? Correto. Essa deveria ser a nossa atitude, né? Mas assim, se eu acho que aquilo ali não é legal, mas também não é uma coisa que vai atrapalhar e vai ferir princípios, tipo, eu aceito de boa. Eu não concordo, eu não vou participar, mas também não vou barrar aquilo, entendeu? Agora, o problema maior é aquela mente, né, totalmente alienada e com a mente totalmente fechada, querer barrar tudo aquilo que ela não concorda. E às vezes o simples fato de não conhecer, ser ignorante no assunto, já é motivo para barrar. Então isso daí reflete também lá o que eles estavam discutindo. Ó, tinha muita gente ali. O finalzinho da lição aí fala o seguinte: ó, as discussões entre os cristãos da igreja de Roma, em Roma, giravam em torno de dias de festa, de jejum, bem como certos tipos de alimento que alguns estavam comendo. Nesse contexto, Paulo lembrou que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, tinha uns que pensavam assim: olha, para a gente ter uma boa comunhão com Deus, a gente tem que comer só legumes. Isso é bom? Sim, né? A nossa dieta vegetariana é melhor para o nosso corpo, mas em momento nenhum é pecado comer carne. Então, você querer impor isso já é uma coisa ruim. E querer que as pessoas respeitam, né? E aí tinha uns ali que achavam que, não, eu vou apregoar aqui um dia de jejum e todo mundo tem que obedecer. Fora o dia de descanso, né? E se você puxar ali para o dia de descanso, você está torcendo o versículo igual muita gente faz. Mas muita gente pensava assim, ó, vou colocar aqui, terça-feira vai ser um dia que vocês todos têm que fazer jejum e ficar em oração igual a gente, né? É uma coisa boa? Sim, mas você querer impor e causar contenda e discussão dentro da comunidade, que era o problema, né? Nós temos pouco tempo aí, gente, parte de segunda-feira, bora para frente. Forte na opinião, mais fraco na fé, né? Isso aqui já está complementando aí a parte de segunda-feira. Tem algumas pessoas que entraram aí
estão assistindo. Nós estamos aí recapitulando a lição da Escola Sabatina Jovem, tá? Simplesmente para não deixar passar em branco aí o Dia Mundial do Jovem Adventista, e nós, como estamos aqui em onda roxa de pandemia aqui, né? Em Minas Gerais, as igrejas estão fechadas. Então, nós resolvemos fazer essa live aqui. Se você quiser participar conosco, coloque aí nos comentários a sua contribuição, ou ainda pode colocar nos comentários: eu quero participar ao vivo, que eu coloco a sua tela, a sua câmera do seu celular aqui na tela, tá bom? Fique à vontade. Parte, então, de segunda-feira, forte na opinião e fraco na fé. Isso daqui eu já fui confrontado com isso, com essa frase, inclusive. E aqui a parte de segunda-feira, eu achei fantástico tudo, né? Mas eu não posso falar tudo, eu tenho que resumir que o tempo aí tá curto. Mas eu quero ouvir de vocês aí, porque eu já falei demais, né? Parte de segunda-feira, o que vocês pensam, estudaram e compreenderam e extraíram da lição aí sobre esse título, principalmente, forte na opinião e fraco na fé? Igor, Marquinhos? Deixa o Marquinhos começar aí. Pode dar a sua contribuição primeiro, Igor. Vamos lá. Cara, eu só marquei vários textinhos aqui. Vamos lá. No começo do capítulo aqui, no começo do texto aqui, na igreja de Roma, os cristãos que haviam optado por dieta vegetariana estavam sendo rotulados de fracos na fé. Os outros que utilizavam alimentos carnes eram tidos como fortes na fé. Eu acho que é um problema já de julgamento, né? Julgamento. Você falar quem que é fraco na fé, você falar quem é forte na fé, isso já é bem ruim, né? Hoje em dia, muitas vezes, até fala assim, você é vegetariano. Então você tem isso melhor, você tem pensamento melhor, não sei o quê. Realmente, muitas vezes, a alimentação vegetariana, ela te dá alguns benefícios. Mas só que isso não quer dizer que você é melhor que outra pessoa, isso não quer dizer nada, né? E que no começo já começa a falar sobre essa rotulação, né? Que tinha antigamente aqui, né? Quem comia a comida vegetariana era fraco na fé, depois o que comia carne era forte, né? Ô, Igor, lê pra gente essa última parte aí que tá destacada em azul. Leio, vou escrever. Tá, depois eu volto. A dieta vegetariana proporciona melhor qualidade de vida, raciocínio claro e maior percepção da vontade divina para a nossa vida. Continua. Então, vamos lá. Não, continua, por favor. Continua, por favor. Contudo, precisamos aceitar e respeitar as decisões uns dos outros, e não julgar nem condenar aqueles que diferem de nós em assuntos controversos. Ponto. Então, igual eu falei, eu sou vegetariano, sabe? Mas isso não quer dizer que todo dia a minha alimentação é 100%. Porque a alimentação vegetariana, ela não vai só de, eu não como carne, eu sou vegetariano. Não é só isso. Você tem uma alimentação saudável, não é só você parar de comer carne. Vai de muitas outras coisas, né? Muito mais hábitos de vida. Então, a carne, eu acho que é uma pequena coisa. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Além dos 8 remédios naturais, né? Não adianta nada, eu parei de comer carne, mas eu não faço nenhuma caminhada, eu não tomo nenhum solzinho. Então, é muito mais amplo essa vida, uma vida saudável, né? E muitas vezes a gente não pode, igual falou ali, querer impor, né? Igual o Marx falou na de segundo, a gente querer impor. Nossa, você tem que parar de comer carne, você tem que ter essa alimentação, por isso, não. Isso é algo natural que acontece na vida e a gente não pode ficar julgando o outro, né? Você é fraco na fé, você é forte na fé. Eu acho que isso é algo bem simples de explicar, mas é bem mais profundo de viver, né? Uhum. Só respondendo o pessoal aqui. Muito bem colocado, Igor. E você falou dessa questão também de julgar, né? Querer impor. E aí o finalzinho aí da parte de segunda-feira, a lição, né, fechou aí de uma maneira fantástica, né?
Porque, olha, contudo, nós precisamos aceitar as decisões, né? Eu também sou vegetariano aí há 16 anos, aproximadamente, mas eu nunca fiquei pegando no pé e falando, olha, comer carne é pecado, se você não parar, você não andará com Deus no final dos tempos, né? Tem gente que usa essa retórica aí, que fica causando aí alarmismo e divisão. Esse problema aí de Romanos 14 acontece também no nosso meio, né? Principalmente quando nós temos aí uma mensagem de saúde maravilhosa a ser vivida e compartilhada, e as pessoas levam isso para o lado extremo, que é o que é ruim, né? Que acaba estragando aí as coisas. Marquinhos, parte de segunda ou podemos passar para terça? Não, só para complementar o que você falou aí. Sim, por favor. Tudo que é extremo é nocivo, né? Tudo que vai para um extremo não está de acordo com a vontade de Deus. E aqui, esse problema aqui na igreja de Roma, lá a gente percebe que havia ali um extremismo. Os que comiam carne e os que não comiam carne. E a gente percebe também que no caso ali, os que comiam carne oprimiam os que não comiam, né? Hoje em dia acontece um contexto diferente no nosso meio, né? Existe uma tendência de que os que não comem carne oprimirem os que comem, né? E a gente fica nesse extremismo, nessa divisão que não leva a absolutamente nada, não vai edificar em nada o corpo de Cristo, não vai levar a lugar nenhum. Gostei muito também da explicação que a lição trouxe, do contexto lá dos romanos, da questão de os cristãos eram muito pobres, quase não comiam carne, só comiam carne quando tinham os sacrifícios, e isso gerou muitos problemas para eles ali. Carne era um artigo de luxo, né, Marquinhos? Eles comiam carne quando tinham os sacrifícios dos ídolos pagãos, porque aí a carne ficava mais barata, porque tinha muita carne para se comprar, e os que não comiam carne, de uma certa forma, né, vamos dizer assim, tiravam sarro deles, nós estamos comendo carne sacrificada a ídolo, aí teve aqueles que deixaram de comer, enfim, a gente vê que eles tinham problemas sociais, culturais muito sérios, e eles não estavam conseguindo se entender, porque estavam indo para os extremos. No extremo, quando vai para os extremos, nós não conseguimos chegar num bom senso, infelizmente. Exatamente. Parte de terça-feira, alimentos e dias. A introdução da parte de terça aí, eu quero ler, fala o seguinte: Romanos 14 leva questões importantes para nós adventistas, que acreditamos que os sábados e as leis alimentares continuam válidos. Paulo lembrou os cristãos de Roma. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Ele não estava se referindo à observância do dia santo, do santo sábado, porque sempre confirmou o lugar central da lei moral, né? Então aqui arremete para nós o seguinte, falou de nós adventistas, né? Nós somos muitas vezes criticados e atacados por Romanos 14. Quando eu costumo ensinar sobre essas partes aí de alimentos e dias, né? Eu costumo falar para as pessoas, olha, Romanos 14 é um capítulo favorito aí para muita gente nos atacar. Eu já fui atacado, inclusive, de débil na fé, por ser vegetariano. Mas você é fraco na fé, né? Você não tem fé de comer tudo, porque todas as coisas são limpas. É um absurdo como a pessoa atrai o Romanos 14 para a vida dela e para a cultura dela, né? O que é uma coisa de muita ignorância, ao meu ver. E também, não vai dar tempo de chegar lá, eu já fui confrontado também por essa parte aí de Romanos, onde fala que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que se aprova. Se eu não condeno aquilo que se eu aprovo aquilo que eu faço e não me condeno, então tá tudo bem, né? Uma pessoa que me confrontou aí também nessa questão, usando esse versículo
mas trazendo para um contexto totalmente nada a ver, porque a gente estava discutindo sobre questões de música, né? Música secular, se ela influencia a mente do cristão, se não, se sim, qual que é o problema, até onde a gente pode ir. E a pessoa falou que, olha, eu escuto rock pesado, que não sei o quê, tá? E sou cristão da igreja tal de tal, vamos citar nome aqui. E aprovo isso. Então, a Bíblia diz que eu não preciso me condenar naquilo que eu aprovo, né? Aí eu pensei, nossa, muito interessante esse teu argumento, né? E eu perguntei, você sabe onde está escrito isso daí? Ele falou assim, não, eu sei que está na Bíblia. Aí eu falei para ela, se você não sabe, está em Romanos 14, tá? E você pegou o versículo lá, que ele não tem nada a ver com música, e trouxe para sua cultura. Isso daí é perigoso, porque a Bíblia se torna uma arma perigosa na sua mão se você fizer desse jeito. E aí ele foi e falou assim, não, eu não vejo problema. Aí eu citei para ele, olha, uma pessoa que mata, que estupra, que rouba, que usa drogas, ela acha isso legal, ela não se condena fazendo isso. Então você acha que está tudo bem? A Bíblia está endossando o que essa pessoa faz? É isso mesmo que você está dizendo? E aí a pessoa ficou meio que sem resposta diante do que eu expus para ela, né? E aí eu ensinei para ela, olha, é perigoso você pegar um versículo e torcer o versículo a seu favor. Então, assim, essa parte aqui da introdução de Romanos 14 aqui na lição de terça-feira, eu lembrei de muitas situações que eu já fui confrontado. E essa parte azul aí que eu quero ler também para encerrar aqui a minha parte, aí depois passo para vocês, fala o seguinte: Paulo acreditava que os requisitos da lei deviam ser cumpridos na vida e no testemunho de todo cristão. Mesmo após sua conversão, ele manteve a prática de adorar no sábado. E aí depois embaixo tem um outro parágrafo. O fato é que alguns cristãos estavam consagrando certos dias de festa ou de jejum a Deus segundo o seu próprio entendimento. Aí vem essa questão também, né? O meu achismo, voltamos lá para o início da lição, né? Mas eu acho que eu devo adorar na terça-feira. Não, eu acho que quinta-feira é melhor fazer oração e jejum, né? Fora o dia santo. E aí aquela questão de impor, o Paulo falou assim, olha, tem uns que acham que é importante certos dias, tem outros que acham que todos são a mesma coisa, então aí você faça de acordo com a sua consciência. Se você acha que deve adorar aí na terça, ou na quinta, na segunda, na sexta, fica à vontade, mas não queira impor isso para as pessoas como lei, porque a Bíblia já tem ali a regra de fé, né? Contribuições, Marquinhos, Igor, parte de terça-feira. É isso. Bastante. Ó, vai lá, Igor, pode ir. Pode falar? Não, pode falar você. Mas eu ia falar, o Marcos falou no finalzinho da fala dele. Questão do achismo, né? Aí eu acho isso e pronto. Então, se fosse igual o Marcos falou, então eu posso adulterar, eu posso fazer e tal, e eu acho que isso não tem nada a ver e pronto. É o problema do achismo, né? Que a gente falou no Eu não comecinho. me condeno naquilo que eu aprovo, né? Então eu posso comer minha carninha de porco aqui e eu acho que isso tá normal, então isso não vai me condenar e pronto. Então muitas vezes o achismo é perigoso, a gente sai do caminho, né? E sobre o sábado, eu acho. Que tá. O sábado é meio que. Não, vai dar o tempo aí, ó. Quer falar aí, Marquinhos? Fala aí. Era mais isso que eu ia falar. Sim, eu quero só finalizar aqui lendo a última parte aí dessa lição. A mensagem paulina é clara. Não estamos presos às regras alimentares da tradição judaica, nem por qualquer outra tradição humana. No entanto, Paulo também não estava ensinando que as leis sobre alimentos impuros tinham sido abolidas. A distinção entre animais puros e impuros já existia muito antes de qualquer judeu existir. A discussão dos dias, né? Ali, aqueles dias ali que eles estavam querendo guardar, poderiam ser aqueles dias de festa judaica que, de fato, assim, talvez não interferissem em nada. O problema era impor isso às outras pessoas. E com relação aos alimentos, é óbvio que o alimento que era impuro antes
ele não deixou de ser impuro hoje. O alimento, se Deus falou que ele é impuro, ele continua sendo impuro. Quando Cristo morreu na cruz, ele não morreu para purificar alimentos, ele morreu para nos purificar dos nossos pecados. Eu encerro assim a minha fala aí, Marcos. Exatamente. Igor, quer complementar alguma coisa? Suas últimas palavras, por favor. Não, tranquilo. Igual você tinha lido aqui, né? Que a gente possa viver pelo tudo que a gente sabe, né? E que a gente não possa ficar no conformismo e procurar entender cada dia mais. Porque a nossa opinião seja a mesma opinião de Deus, né? Que a gente não fique no achismo, que a gente possa seguir a vontade de Deus. Exato. Marquinhos, fecha aí com as suas últimas palavras, já temos que encerrar. Tá certo, então. Com relação à questão de opiniões, nós como igreja, como membros de igreja, como cristãos, precisamos, de uma vez por todas, definitivamente evitar os extremos e tentar entender que temos opiniões diferentes, pensamentos diferentes, mas somos todos irmãos em Cristo, precisamos de alguma forma unir as nossas ideias naquilo que é bom, naquilo que é proveitoso para a igreja e compreender uns aos outros. Eu encerro Ok. assim, Ok, muito bem colocado. Tinha bastante coisa para falar aqui ainda da lição dessa semana. Jovens, estudem a lição, que a gente aprende muito. Inclusive, a lição está trazendo assim, ensinamentos para a gente lidar com esse tipo de questão, né? Porque a Igreja de Deus, que ela é totalmente dirigida por humanos aqui na Terra, muitas vezes ela é falha, ela tem problemas, assim como tudo, né? Você tem problemas em casa, você tem problema na escola, no trabalho, na rua, não tem como ficar isento disso. E a lição, ela nos trouxe um norte, assim, para a gente lidar melhor com essas situações. Mas, enfim, devemos respeitar todas as opiniões, não quer dizer que concordamos com tudo, mas um único pensamento tem que ficar claro, que é aí a única regra de fé, que é a palavra de Deus, tá? Bom, nós vamos passar agora, então, para a mensagem com o pastor Levi, tá bom? Ele vai estar transmitindo aí na página do Facebook, que é a Igreja Digital do Distrito de Três Pontas, e também pelo canal do YouTube. Eu acredito que ele já compartilhou alguns links aí nos grupos da igreja aqui local, né, do Distrito de Três Pontas, e vamos estar interagindo aí também e absorvendo a mensagem que é exatamente sobre o Dia Mundial do Jovem Adventista, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu quero pedir, Igor, por favor, encerra aí com uma oração agora. Vamos sim. Oremos. Papai do céu, obrigado, meu Pai, porque podemos aprender mais sobre o Senhor. Papai, venha, por favor, nos instruir na sua palavra, que possamos seguir nos passos que o Senhor nos dirige, papai. Nós nos entregamos a Ti e Te agradecemos pela sua misericórdia diária em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado aí, vocês que participaram, o pessoal também que assistiu, que acompanhou. E se por acaso essa onda roxa permanecer, a gente discute a ideia de continuar fazendo aqui essa lição da Escola Sabatina Jovem online, tá bom? Fiquem todos com Deus, feliz sábado para todos e até mais. Até.